Olha, o que eu quero trazer para você aqui é de uma gravidade sem precedentes e eu não estou falando dos processos no lombo que o Alexandre de Moraes está recebendo da Rumble, das empresas do Donald Trump na Flórida, da quinta emenda da Constituição Americana que está comendo na careca dele. Não, querido. Eu estou falando para você do Felipe Martins. O Felipe Martins pode ser a bigorna, pode ser a pedra amarrada nas pernas de Alexandre de Moraes, aonde ele será jogado em um lago, né, em um pântano, um lago de injustiça, um mundo pantanoso e tenebroso da imoralidade judicial que vive esse país. E sim, Felipe Martins, esse camarada aí, ó, ex-assessor especial para assuntos internacionais do ex-presidente Bolsonaro, Felipe Martins, segundo o Eduardo Girão, não só apenas está sofrendo uma perseguição judicial, mas como Eduardo Girão está vindo com uma denúncia, meu irmão, que é de fazer cair o restinho de cabelo, né, que tem essa turma que envolve o Alexandre de Moraes, que ele já não tem mais, né? Mas a turma que envolve ele, que assessora ele, que continua encorajando ele, sabe-se lá quem é essa turma, continua encorajando ele para tanta maldade. Esses caras estão prestes a perder os restinhos dos cabelos que tem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Segundo o Eduardo Girão, o Xandão saiu daqui do Brasil, foi para os Estados Unidos e promoveu um trambique lá, que, se confirmado, o Alexandre de Moraes pode responder por crime internacional. Repito, e não tem nada a ver com esse processo que ele já tem no cucuruto dele, não. O Felipe Martins, esse camarada que está aí na sua tela, pode ser o homem responsável em colocar um fim no Alexandre de Moraes de vez, porque o que o Eduardo Girão está dizendo, que está denunciando não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, é um trambique, é um crime, é uma fraude internacional, tudo isso para manter a narrativa do golpe. Não é nem do golpe, é do golpe. E é sobre isso que nós vamos falar agora aqui no Expresso. Eu vou pedir agora para você não esquecer, dê o seu like, inscreva-se no canal, ativa aí o sininho das notificações, comenta e compartilha. É extremamente importante porque o bicho vai pegar a partir de agora. Você ainda não tem dimensão nessa nova denúncia envolvendo o Xandão. Vamos lá. Gente, é o seguinte, mais uma denúncia cai no colo dele que não se cansa, né? Que é o Alexandre de Moraes. O camarada não se cansa, é impressionante. Agora, dessa vez, uma denúncia do Girão. O Eduardo Girão, que já provou, já mostrou, vocês lembram no começo, quando ele viajava para outros países com uma pasta embaixo do braço para poder denunciar as palhaçadas da corte brasileira, e muitas vezes nós, inclusive aqui no Brasil, isso aí não vai dar nada, né? Não vai acontecer nada, e muito pelo contrário, né, gente? A coisa ficou feia. A coisa ficou feia para o ministro Alexandre de Moraes depois das denúncias, inclusive as denúncias gravíssimas promovidas aí por comitivas que, inclusive, quem fazia parte dessas comitivas era o Eduardo Girão. E ele traz mais uma aqui, onde ele fala de um provável e chocante crime internacional. O senador Eduardo Girão, do Novo, disse que o ex-assessor especial para assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, está sofrendo uma perseguição judicial implacável. Segundo Girão, ele classificou como injusta a prisão de Felipe Martins, que ficou detido por 6 meses, por suposto envolvimento na elaboração de uma suposta minuta do golpe, a tal da minuta do golpe, que nem existe. Até o Silas Malafaia, na Avenida Paulista, ele dá um show, né? Vou te falar uma coisa, rapaz, o cara montou uma tese ali como que estivesse num tribunal, melhor que muito advogado,
né? Tem hora que eu fico até pensando, né? Que os advogados do presidente Bolsonaro também é muito devagar também, né? Nas declarações, nos argumentos dos autos e dos documentos, sabe? Precisa ser um pouco mais impetuoso, colocar mais a cara, vir pra cima, né? Enfim. E aí, gente, o Girão classificou isso como uma injusta prisão, ok? Ele ficou detido, então, por 6 meses, 6 meses na cadeia, que nunca mais esse tempo vai voltar, por uma tal de uma suposta minuta do golpe que não existe. E que já teve vários memes, né? Que as pessoas, inclusive, chamam de golpe. O golpe, o pessoal pega lá um pedacinho de papel lá, de pão, escreve lá golpe, faz lá um desenho, um mapinha, põe um X lá. Quer dizer, é de uma pachorra essa decisão do Alexandre de Moraes, sabe? De abrir esse inquérito, de investigar essa palhaçada, enquanto o Brasil, de fato, precisa ser passado limpo com coisas muito mais sérias. Bom, segundo o senador, aonde ele foi acusado de ter viajado com o Bolsonaro em dezembro de 2022 para os Estados Unidos e ajudado, né, a redigir a tal da minuta do golpe que não existe. Para Martins, na verdade, teria permanecido, né, no Brasil durante o fato investigado. Ou seja, como ele não fez essa viagem, foi muito mais fácil obter inúmeras provas, materiais, testemunhais incontestáveis que ele permaneceu nesse período que ele permaneceu no Brasil. Sua última viagem aos Estados Unidos tinha sido em setembro de 2022. Quer dizer, todos também sabem que não está batendo as datas, né, que o Supremo Tribunal Federal e o Alexandre de Moraes coloca nessa prisão do Felipe Martins. Vocês sabem que não está batendo, que documentos, não se prova, inclusive, que ele esteve com o presidente Bolsonaro. Como ficou insustentável a manutenção da prisão injusta, ele então foi liberado, mas sujeito a inúmeras medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, o dono do Brasil, né? Então, esse camarada, gente, é uma besta fera desenfreada que nada vale para ele. Posicionamento da defesa não vale, documentos que provem que o cara nem saiu do país, meu amigo. Não vale, né? Não tem absolutamente nada que prova. Ou seja, Girão, inclusive, criticou uma nova multa, como que se não bastasse, de R$20 mil impostas ao Felipe Martins pela aparição em um vídeo gravado pelo seu advogado, Sebastião Coelho. O senador afirmou que o vídeo estava publicado há meses. E para ele, a coincidência entre a multa e a realização de uma audiência nos Estados Unidos sobre o caso. Ou seja, o Girão disse que o julgamento envolve possível adulteração de documento para fraudar a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. Olha que grave isso, gente. Não existe um documento, não existe um carimbo, não existe uma prova concreta. De repente, sabe, tem que colocar o cara na rua, aí enche o cara de medidas cautelares, não pode isso, não pode aquilo outro, mas baseado em quê? Baseado que eu não quero. Quer dizer, não existe uma injustiça, existe o pensamento de um camarada que fala, eu não quero. Ah, não, eu acho que... Você está entendendo? Então é um absurdo isso que está acontecendo no Brasil, e o Eduardo Girão está dizendo o seguinte: até mesmo a suspeita de uma reunião nos Estados Unidos para fraudar a entrada de Felipe Martins lá pode, sabe, vai ser denunciada. E segundo ele, se for confirmada essa fraude, o caso deve ser tratado como crime
internacional. Então, eu não estou falando para você do processo do Alexandre de Moraes, da Rumble, da empresa de tecnologia do Trump, do Elon Musk, da quinta emenda da Constituição Americana que está comendo no lombo do Alexandre de Moraes. Não, estou falando para vocês, gente, de uma falcatrua, uma possível picaretagem, uma possível trambicagem de um juiz que não encontrou absolutamente nada, mas para sustentar o seu ego, o seu argumento, para sustentar essa palhaçada do golpe, não é para colocar o presidente Bolsonaro na cadeia, vale até viajar para os Estados Unidos, sabe-se lá para fazer o quê? E segundo o Eduardo Girão, uma denúncia gravíssima, cometer um crime internacional para poder ficar bem na foto, aonde ele já perdeu completamente a credibilidade diante dos brasileiros e diante do mundo. Hoje foi essa audiência da Justiça Americana e a multa aconteceu ontem. Olha só a coincidência. Esse processo envolve o Departamento de Imigração dos Estados Unidos, porque ficaram evidentes sinais de possível adulteração de documentos. O objetivo é fraudar o registro de entrada de Felipe Martins. Quem pediu para ser fraudado? Quem atuou aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos? É, portanto, importante a audiência e o depoimento de Felipe Martins, fundamental para que a verdade apareça, afirmou o senador Girão, e que com muita razão, indignado com tudo isso que está acontecendo. Girão voltou a defender a anistia aos investigados do inquérito de dia 8 de janeiro, criticou o avanço que chamou de abuso de autoridade por parte da Suprema Corte Brasileira. Ou seja, gente, é um absurdo. É um absurdo, tá? Então isso que eu estou trazendo aqui para vocês não tem absolutamente nada a ver com a questão, não tem absolutamente nada a ver com a questão desses processos que ele já está sofrendo na Flórida, pelos advogados do Trump, pelo Elon Musk, pelo dono da Rumble, por ele ter, inclusive, tocado, né, e a quinta emenda da Constituição Americana ter sido invocado para cima dele. Não, gente. Estamos falando de uma possível fraude, uma maracutaia, um trambique internacional envolvendo Felipe Martins. Olha, posso dizer uma coisa para você? O Felipe Martins, muito mais do que qualquer outra questão, o Felipe Martins, em relação a qualquer outra questão, pode ser a bigorna amarrada aos pés do Xandão para afundá-lo nesse lago, nesse pântano que virou esse pântano de imoralidade, esse lago de injustiça que virou o Supremo Tribunal Federal, não só no Brasil, mas também no mundo. Eu sou Rodrigo Alvarenga, diretamente aqui dos nossos modestos estúdios. É muito importante que você dê o seu like, inscreva-se no canal, ativa aí o sininho das notificações, comenta e compartilha. E é claro, nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais para você. E não se esqueça, querido, ore pelo Brasil. Só Deus. Shalom.